Olá meninas, como é que vocês estão? Bom, vamos começar hoje o nosso desafio de meditar aí na história das mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos meditar na história de Joquebede. A história de Joquebede está registrada em Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Quando a gente lê Êxodo, a gente não vê o nome dela mencionado, tá? Mas em Êxodo capítulo 6, versículo 20, o nome dela está lá escrito. E em Números 26, versículo 59, o nome dela também está lá registrado, tá? E Joquebede, ela foi casada com um homem chamado Arão, ou Anrão, como alguns pronunciam. E ela teve 3 filhos, Arão, Miriam e Moisés. Esse capítulo 2 de Êxodo, nós vamos meditar sobre o episódio em que Moisés nasce. E eu queria começar falando sobre o significado do nome de Joquebede. Eu comecei a meditar na história dela e eu nunca havia lido e meditado na história de Joquebede da forma como eu meditei nesses dias. E o Espírito Santo, ele ministrou muito ao meu coração. E uma das coisas que me chamou a atenção foi o significado do nome de Joquebede. O significado é Jeová é glória. Quando a gente lê a história de Joquebede, a gente percebe realmente que ela carregava esse Deus portador dessa glória. Quando nós vamos buscar o significado de glória, a gente encontra lá que glória é a fama que uma pessoa carrega por seus feitos grandiosos, ou então qualidades que essa pessoa tem, qualidades extraordinárias. E quando eu medito na história de Joquebede, eu acredito que ela fazia jus ao nome dela. Ela acreditava que Deus era esse Deus que merecia toda a fama, porque Ele é poderoso para realizar além daquilo que a gente pede ou imagina. Eu acredito que Joquebede, ela olhava para Deus e ela via nesse Deus qualidades assim extraordinárias, como o próprio significado da palavra afirma. E ela agiu como tal. Ela agiu de acordo com esse Deus. Com esse Deus que é poderoso, com esse Deus que tem qualidades extraordinárias. Toda a atitude de Joquebede na história dela é dessa mulher que confia nesse Deus que ela considera inabalável, sabe? E a primeira coisa que o Senhor perguntou ao meu coração quando eu comecei a meditar no significado de Joquebede foi: quem é Deus para você, Luciana? E eu queria estender essa pergunta aqui para você: quem é Deus para você? Como é que Deus se manifesta na tua vida e como é que você apresenta esse Deus para as pessoas? Como é que você vê Deus na sua vida? Porque a forma como a gente vê Deus na nossa vida vai fazer total diferença quando a gente tiver que tomar algumas atitudes, algumas decisões da nossa vida. A história de Joquebede se estabelece num cenário de terror, num cenário de caos, num cenário de morte. A gente lê o capítulo 1 de Êxodo e a gente vê que há um decreto de Faraó para que todos os meninos que nascessem fossem mortos. E como as parteiras não obedeceram, ele estabelece uma outra estratégia, ele dá uma outra ordem, que é para matar todos os meninos de 2 anos para baixo, jogando no rio Nilo. E a Bíblia traz, aqui em Êxodo capítulo 2, que diante desse cenário, diante dessa circunstância, essa mulher que é descendente da tribo de Levi, uma tribo separada para o sacerdócio, para cuidar dos serviços do templo do Senhor, essa mulher, casada com Arão, ela engravidou. E a segunda pergunta que o Espírito Santo ele fez ao meu coração foi a seguinte: é possível engravidar em tempos difíceis? E aí vamos levar isso para um contexto espiritual, para um contexto emocional. É possível engravidar em tempos difíceis? Algumas versões traz o verbo conceber. É possível conceber em tempos difíceis? É possível gerar em tempos difíceis?
quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente percebe que é possível. Que é possível a gente gerar no momento em que as circunstâncias dizem que você não pode ter aquele filho. Em que as circunstâncias dizem que você não pode tomar determinada decisão. Porque as circunstâncias estão apontando para a morte. As circunstâncias estão apontando para medo, para pânico. E aqui na palavra a gente encontra, no versículo 2, que ela engravidou. E ela não somente engravidou, ela deu à luz. Sabe, o Espírito Santo, ele pegou e falou assim para mim: nesse tempo difícil, existem algumas pessoas que estão gerando. Nesse tempo difícil, existem algumas pessoas que estão concebendo, que algo está nascendo dentro delas. Eu estou derramando sobre elas uma inspiração para que algo bom venha sobre a vida delas, sobre a família delas, sobre o contexto social em que elas se encontram. E outras pessoas, o Espírito Santo falou para mim, outras pessoas darão à luz. Darão à luz, farão vir vida. Quando tudo aponta para a morte, quando tudo aponta para que não vai dar certo, não iremos conseguir. E aí, eu queria meditar aqui com vocês. O que é que o Espírito Santo está almejando trazer de inspiração para as nossas vidas, para que lá na frente a gente coloque em prática? O que é que ele já está fazendo ferver aqui dentro, para que lá na frente a gente coloque em prática? E o que é que nesse tempo agora ele já está dando oportunidade para a gente dar à luz, para a gente fazer brotar, para a gente fazer nascer? Nós somos igreja, meninas. Nós somos portadoras da paz. Nós somos portadoras da esperança. Nós somos embaixadoras do reino. E como embaixadoras do reino, nós devemos fincar a bandeira do reino. E nós devemos apontar para o Rei Jesus. Sabe? Ele não está alheio a tudo que está acontecendo. Deus não estava alheio, Deus não estava indiferente a esse tempo em que Joquebede estava vivendo. Olha, Deus não estava alheio, Deus não estava indiferente. Mas Ele deu uma força tal para essa mulher, que mesmo nesse momento da vida dela, quando ela gerou, quando ela deu à luz, e ela pensou assim: o meu menino não vai fazer parte de uma estatística que contabiliza mortos. O meu menino vai viver. O meu menino vai viver. Eu tô falando aqui e eu tô sentindo a presença de Deus, sabe por quê? Porque existem muitos meninos, sabe? Que Deus está colocando no nosso ventre, em nossos braços. E esses meninos irão viver. A nossa família vai sobreviver a tudo que está acontecendo, sabe? A nossa vida financeira também vai sobreviver. Nós iremos passar por tempos difíceis, sim, mas nós iremos superar, porque Deus está liberando uma palavra de vida. O nosso menino irá viver. Qual é o menino na tua vida? Qual é o menino dentro da tua casa? Qual é o menino lá no teu trabalho? Qual é o menino que está rodeando assim a tua vida, que faz parte da tua vida, que precisa viver? Você vai colocar diante de Deus? Quem sabe é alguém que precisa ser salvo? Quem sabe é alguém que precisa ser transformado? Quem sabe é uma cura? Quem sabe é um milagre diante de um cenário que aponta para um caos financeiro? E Deus está falando: vai viver. Sabe, vai viver, e vai depender muito do meu posicionamento e do teu posicionamento. Porque Joquebede, a Bíblia afirma aqui, no versículo 2, vendo que era formoso, ela viu que o menino era formoso, ela o escondeu por 3 meses. Como é que uma mãe consegue esconder uma criança por 3 meses? Uma criança que nesse período inicial, de modo geral, chora para mamar, chora quando quando fez xixi, quando fez as necessidades fisiológicas. Mas essa mulher, ela conseguiu.
Eu acredito que quando Moisés começava a chorar, quem sabe ela ia lá, acalentava, ela ia lá e amamentava. E ela conseguiu durante 3 meses manter aquela criança ali. Mas chegou um tempo, um momento em que ela percebeu que ela já não podia mais. Quem sabe alguém poderia ouvir o choro da criança, quem sabe alguém poderia ouvir um movimento diferente e denunciar e falar, ali naquela casa tem um menino, ali naquela casa tem um menino que precisa morrer. E essa mulher, ela olhou para essa criança e falou assim: o meu menino é muito especial, ele é formoso. Sabe, Deus tem falado ao meu coração que existem mulheres, que existem pessoas, que existem famílias. Deus deu algo para você e isso é formoso, isso é precioso. A tua família é preciosa para você. O teu trabalho é precioso para você. O teu ministério, o chamado que o Senhor confiou para você é precioso. Então, o quanto você tem valorizado isso? O quanto você tem olhado para isso e tem enxergado valor nisso? Porque nós só iremos estabelecer estratégia para poder livrar o menino da morte quando nós conseguimos enxergar e chegar à conclusão de que o que está em nossas mãos é precioso, tem valor. O teu filho que está lá fora, que está distante, ele é precioso, ele tem valor. A tua família, que quem sabe foi desestruturada, a tua família não acabou, nenhuma família acaba. Até mesmo com o divórcio, as famílias não acabam. Porque nós nascemos e nós iremos morrer dentro de uma família. Não existe ninguém que não tenha família. E pode ser que a tua família tenha tomado uma outra forma, tenha se configurado de uma outra forma. Mas ela ainda assim permanece preciosa. Ainda assim ela tem valor. E aí o Espírito Santo está falando assim: nós só iremos empreender energia para salvar aquilo que nós reconhecemos que tem valor. E essa mulher, ela olhou ao redor e ela pensou na seguinte estratégia: eu vou colher juncos, eu vou colher essa planta que eu posso utilizar para construir um cesto, e eu vou betumar, eu vou vedar esse cesto, e eu vou colocar o meu menino, eu vou colocar o meu filho que Deus me deu dentro desse cesto, porque ninguém irá tirar a vida do meu filho. Porque o que eu tenho, o que Deus me deu é valoroso e ninguém irá tomar. E ela faz isso. E sabe o que eu vejo nessa atitude de Joquebede? Quando a Bíblia fala que ela pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus falando assim: olha, Luciana, diante de qualquer situação difícil que a gente possa enfrentar na vida, sempre haverá algum recurso que nós poderemos usar. E esse recurso vai salvar o que nós temos de precioso. O Espírito Santo, ele tem bradado no meu coração que nesse cenário difícil em que nós estamos vivendo, ele vai nos mostrar quais são os recursos que nós temos e que nós poderemos utilizar para salvar o menino. Existe recurso melhor do que a oração? Existe? A oração move a mão de Deus. A oração move os céus. Existe recurso melhor do que a nossa fé? A fé faz a gente acreditar naquilo que ainda não aconteceu, naquilo que ainda não existe. Então Deus está falando assim: usa o recurso que você tem. Porque quando você não puder fazer mais nada, eu vou entrar em ação. Quando você não tiver mais o que fazer, eu vou agir. Faz o que é possível, porque o impossível só eu que posso fazer, e eu tenho prazer em fazer quando eu vejo uma igreja, quando eu vejo filhos e filhas que se posicionam de maneira diferente. Deus está nos chamando para nos posicionarmos de maneira diferente. Nós não vamos olhar para as circunstâncias, nós não vamos olhar para aquilo que muitas vezes as pessoas falam de negativo. Nós vamos manter os nossos olhos fixados no Deus que tudo pode, no Deus que está falando assim: usa o que você tem,
dobra os teus joelhos, medita na minha palavra, começa a andar de fato e de verdade pela fé. Usa o tempo que você tem para poder estar ministrando mais sobre a vida dos seus filhos, para poder gerar uma comunhão maior com o seu marido. Usa o tempo que você está tendo disponível agora para poder deixar Deus florescer aqui na mente. Ideias criativas, ideias assim inspiradoras, que vai fazer com que esse menino sobreviva. Usa o tempo que você tem para se relacionar mais com os seus pais, para ministrar mais na vida dos seus amigos, para dar mais valor àquilo que muitas vezes no decorrer do nosso dia a dia, na correria, nos nossos afazeres, nas nossas demandas, a gente não consegue fazer. O que você tem? Você tem alguma coisa? Sabe, aquela mulher, ela tinha um pouco de azeite e foi o suficiente para Deus operar o milagre. O que você tem? Use o que você tem, porque quando chegar numa parte em que você não pode fazer mais nada, em que nós não podemos fazer mais nada, o nosso Deus irá agir, porque o nosso Deus é Pai, o nosso Deus é Abba, o nosso Deus, Ele cuida, o nosso Deus, Ele não nos desampara. Gente, essa palavra me alimentou tanto, porque as águas, sabe, que deveriam engolir essa criança, foram as águas que o Pai utilizou, o meio que Deus utilizou para que aquele cesto chegasse até a filha de Faraó. O cesto chegou até a filha de Faraó, sabe? E quando chegou até a filha de Faraó, ela abriu o cesto. E a mesma percepção, eu creio assim, que Joquebede teve quando olhou para o seu filho e viu, ele é muito precioso, ele é muito lindo, ele é muito belo. Sabe, o mesmo sentimento que Joquebede teve de olhar para aquela criança e entender que tinha algo de especial nela, a filha de Faraó também teve. A filha de Faraó se compadeceu. A Bíblia diz que quando ela se aproximou, ela ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. E eu acredito que essa pena não foi simplesmente uma pena, não foi simplesmente uma compaixão, mas foi perceber que aquele menino não poderia morrer, sabe? E a irmã de Moisés estava ali, a Miriam, ficou acompanhando o cesto para que num comportamento de cuidado, para que ninguém visse o cesto, para ver onde é que o cesto iria parar, quem é que iria pegar o cesto, sabe? E ela oferece, ela chega e fala bem assim: você quer que eu chame alguém para cuidar, para amamentar essa criança? E a filha de Faraó fala: eu quero que você chame alguém. E é tão interessante que ela chama a própria mãe. Miriam chama a própria mãe. Depois você lê lá Êxodo 2. Miriam chama a própria mãe. E o Espírito Santo, ele falou assim para mim: tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus e que nós reconhecemos que tem valor e devolvemos para Ele e confiamos nas mãos dele, Ele traz de volta para nós. Ele traz de volta para nós. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa ter fé. A gente precisa, sabe, acreditar no que está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, a fé, ela é a ponte que nos conecta com Deus. A fé, ela é a ponte, ela é a linha de relacionamento que nós podemos estabelecer com Deus. Sabe, mas não é uma fé, Deus não está falando de uma fé que a gente barganha. Deus não está falando de uma fé que a gente precisa, que a gente acredita em Deus só quando Ele faz de acordo com as nossas expectativas.
Deus está desafiando a nossa fé, igreja, nos tempos de hoje. Deus desafiou a fé de Joquebede e ela em nenhum momento titubeou. Ela em nenhum momento parou para pensar se ela deveria fazer aquilo mesmo ou não. Ela foi lá e fez. Sabe por quê? Porque a nossa fé em Deus deve ser aquela fé que nós acreditamos nele quando ele faz e quando ele não faz. A nossa fé em Deus deve ser aquela fé em que nós permaneceremos crendo que ele cuida de nós, que ele nos ampara, que ele não nos abandona, ele fazendo ou não fazendo. Eu leio o livro de Atos, capítulo 12, e eu vejo ali 2 discípulos, Tiago e Pedro. Eu vejo 2 discípulos que foram presos. Eu vejo Tiago, que foi preso, mas que foi morto. E eu vejo Pedro também, que foi preso, mas que foi livre, foi liberto de uma forma miraculosa. E aí, Deus deixou de ser Deus? E aí, a minha fé vai permanecer em Deus só quando Ele faz aquilo que realmente eu quero, aquilo que realmente eu acredito? Qual é a fé que nós estamos desenvolvendo nesse tempo difícil? Porque se a Bíblia relata, inclusive no capítulo 11 de Hebreus, que alguns alcançaram a promessa pela fé, mas outros não alcançaram, que alguns tiveram livramento, que alguns tiveram uma força tal que dominaram reinos, que venceram os inimigos, mas outros também tiveram a mesma fé, mas foram mortos, foram cerrados ao meio, perderam esta vida. Sabe? A fé que nós devemos desenvolver é aquela fé que aponta para a eternidade. É aquela fé que nos faz enxergar além dessas circunstâncias, além dessa vida terrena que a gente tem, além daquilo que a gente precisa conquistar e alcançar aqui. E Deus sabe de tudo que nós precisamos. Deus conhece todas as nossas necessidades. E quando a gente exercita a nossa fé, a gente acredita no que está escrito lá em Mateus, que Deus fala que ele veste os lírios são vestidos, são, sabe, cuidados melhor do que o próprio Salomão, que tinham vestes reais, sabe? Então Deus está falando para nós que é essa fé que nós devemos exercitar, que ele cuida, independente do que possa acontecer, Deus cuida de nós, Deus nos ampara, sabe? Deus não vai permitir que o sentimento de abandono tome conta do nosso coração, porque nós iremos exercitar a nossa fé, nós iremos acreditar que ele está vindo com um livramento, ainda que esse livramento não esteja de acordo com aquilo que eu planejei, ele está vindo com um livramento, sabe? Um dia na minha vida eu fui desafiada a exercitar essa fé, dessa maneira em Deus. Um dia na minha vida, Deus olhou para mim e falou bem assim: Luciana, qual é a fé que você tem em mim? É a fé infantil? Que você permanece acreditando porque eu atendi a tua oração? Ou é a fé adulta, madura, que você permanece acreditando quando alguma coisa não sai do jeito que você planejou? Sabe? Quando eu perdi a minha filha, 7 meses de gestação, o meu mundo desmoronou. E depois que eu passei por todo aquele processo de luto, porque a gente precisa passar pelo processo de luto, isso ajuda a gente a se reorganizar emocionalmente. Depois que eu passei por todo aquele processo, Deus me ensinou a ter uma fé madura. E Deus falou assim para mim: olha, eu vou te mostrar que eu sou capaz de fazer brotar vida de uma terra seca. Mulheres Gerando Vida nasceu dessa minha experiência, que foi uma experiência dolorosa. Sabe, que foi uma experiência que me marcou, mas o quanto eu cresci e o quanto eu aprendi que mesmo diante da perda, Deus me amava. Deus cuidou de mim. Deus me amparou. E Deus
falou assim: é possível levantar mulheres, levantar uma igreja que entenda que muitas vezes o solo não estará propício, sabe, não estará adequado para que a vida possa nascer. Mas eu sou Deus de milagres e eu faço brotar vida de uma terra onde o homem vai olhar e vai falar: é impossível, mas eu tenho esse poder. Então, meninas, eu queria deixar essa palavra aqui de meditação para vocês. Tinha tantas outras coisas que eu gostaria de falar, mas eu já extrapolei muito tempo. Eu não consegui fazer um vídeo menor. Mas eu queria deixar aqui para vocês, sabe, o que está escrito em Isaías, capítulo 66, que fala assim: acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Em outra versão diz: acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor? Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus? Então Deus está falando assim para nós, que tudo o que Ele pode fazer, que não existe nada que Ele não possa fazer, que não existem impossíveis. Deus não é aquele que abre a madre e não permite que nasça. Ou seja, quando a gente lê esse capítulo de Isaías 66, fala: poderia um povo nascer num dia só? E quando a gente estuda a história de Israel, a nação nasceu num dia só, no ano de 1948. Deus é Deus cumpridor de promessas. Deus está falando para nós: por acaso eu traria inspiração, eu colocaria vida, eu traria estratégias e não permitiria a vida e não permitiria o nascer? Vamos tomar posse dessa palavra, meninas. Vamos acreditar, sabe, que quando nós confiamos em Deus, Ele cuida de nós. Joquebede, ela teve essa fé. E ela foi, o nome dela não é mencionado em Hebreus capítulo 11. Não é mencionado o nome, mas Hebreus capítulo 11, versículo 23 fala que pela fé os pais de Moisés. Então ela é mencionada de forma indireta assim. Ela entrou na galeria da fé, dos heróis da fé. Pela fé os pais de Moisés, sabe, não temeram o decreto de Faraó. Nós não vamos temer o cenário em que nós estamos inseridas, em que nós estamos vivendo. Eu estou falando de hoje, mas qualquer cenário que possa surgir na nossa vida e que possa apontar que nós não iremos conseguir, que nós não iremos avançar, que nós iremos ser assoladas pelo medo, não. Nós vamos nos posicionar e nós vamos usar aquilo que Deus tem nos dado. E sabe qual vai ser o final? Deus ainda vai permitir que a gente cuide desse menino e nós ainda iremos receber salário. Nós ainda iremos receber a provisão, a proteção necessária para cuidar desse menino. Sabe por quê? Porque esse menino tem um chamado, é libertador. Então, o que Deus está te dando nesses tempos difíceis tem um foco, tem um objetivo: libertação, cura, transformação, salvação. O que Deus está confiando a nós nesse tempo difícil aponta para o céu, aponta para a eternidade, aponta para uma redenção da terra, aponta para uma igreja redimida, uma igreja verdadeiramente arrependida, aponta para um avivamento, um derramar do Espírito Santo, sabe, um renovo. E Deus vai prover a proteção, o cuidado que a gente vai precisar para poder cuidar desse menino, porque esse menino tem o objetivo de ser libertador. Eu espero que
a gente não somente ouça essa palavra, que a gente não somente leia a palavra, mas que a gente coloque em prática, que a gente venha exercitar a nossa fé. Tá bom, meninas? Que Deus possa, que o Espírito Santo possa continuar ministrando muito mais no coração de vocês, além daquilo que eu gostaria de ter falado aqui, mas eu não consegui. Tá bom? E eu queria terminar orando. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. E eu quero louvar o Teu nome, Jesus, por esta oportunidade ímpar, Senhor. Eu quero louvar o Teu nome, Jesus querido, por meditar na Tua palavra, na história dessa mulher. E eu quero pedir para a minha vida e para essas mulheres que estão me ouvindo, acrescenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Mas nós não queremos viver, Senhor, com uma fé infantil. Nós queremos ter uma fé madura. Nós queremos ter uma fé, Pai querido, em que os nossos olhos permanecerão, Senhor, focados em Ti, focados no que está escrito na Tua palavra. Uma fé em que nós não iremos agir de acordo com as circunstâncias, mas uma fé, Pai amado, como a de Joquebede. Nós iremos olhar ao nosso redor e eu peço, Espírito Santo, mostra os recursos que temos. Sejam recursos espirituais, sejam recursos emocionais ou recursos materiais. Senhor, mostra-nos e dá-nos sabedoria de como devemos utilizar esses recursos, Senhor, para que o Teu propósito se cumpra em nossa vida, Pai, em nossa família, Senhor, na Tua igreja, neste mundo, Pai querido, em que nós estamos inseridos e que está vivendo debaixo de um caos, Senhor. Nós, aqui, Jesus amado, mulheres gerando vida, da Atos 29, nós escolhemos ouvir a Tua palavra, nós escolhemos ouvir a voz do céu, nós escolhemos acreditar, Senhor, na Tua palavra que diz que o Senhor não é Deus para abrir a madre e não fazer nascer. Nós acreditamos, Pai querido, que o Senhor nos ajudará, Pai, para que o menino viva, para que a nossa família, Senhor, permaneça de pé. Para, Jesus querido, que o nosso trabalho permaneça de pé. E ainda que haja alguma mudança no nosso trabalho, porque hoje, Pai, o receio tem sido a vida financeira, ainda que haja alguma mudança, eu quero orar o que está escrito na Tua palavra, e a Tua palavra afirma: nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Eu me aproprio da Tua palavra para a minha vida, para a minha casa, para a vida dessas mulheres que estão me ouvindo, Senhor, para a casa delas. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Senhor, o Senhor é o nosso pão divino, Pai, e o Senhor é quem irá nos prover. É o Senhor quem irá nos sustentar no tempo difícil, assim como o Senhor sustentou o povo de Israel no deserto, Pai amado, durante 40 anos. Não faltou o que comer, não faltou as vestimentas, mas o Senhor sustentou, Jesus, o Teu povo ali. Eu creio nisso. Eu creio, Pai querido, que o Senhor vai nos ajudar a atravessar esse tempo difícil e que o nosso ventre, Pai amado, vai ficar revirado de tanta inspiração, Senhor, que o Senhor trará para nós e que nós daremos à luz, sim. Jesus, meninos preciosos, valorosos, e eu peço, Espírito Santo, ministra em nossas vidas quais são esses meninos e como nós podemos ter discernimento desses meninos, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a Tua bênção sobre a vida de cada uma dessas meninas, de cada uma dessas mulheres, Senhor, e nós iremos marchar com fé, acreditando, Pai, que o Senhor é o nosso Pai e que o Senhor jamais nos desampara. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Meninas, eu peço desculpa pelo tempo, mas eu ensaiei várias vezes, tentei, mas não consegui fazer num tempo menor. E aí vocês também têm liberdade para isso. Foi muito difícil, mas pode ser que a gente consiga diminuir um pouquinho mais de tempo, ser mais objetiva.
Que vocês possam guardar essa palavra no coração e nós iremos andar juntas, com fé em Deus, acreditando que é Ele que vai nos sustentar em qualquer momento da nossa vida, tá bom? Beijo no coração de vocês, Deus abençoe a cada uma.